Esta é a parte 2, a segunda parte da aula que estamos tratando sobre os conceitos de Marx. É a aula 5 da disciplina de Sociologia Geral. Na última imagem, nós vimos que muitas crianças sofriam acidentes de trabalho e ficavam mutiladas. Aqui nós vemos nessa imagem muitas crianças mutiladas. Vamos continuar a aula então. Trataremos a seguir do modo de vida das crianças das classes operárias e das crianças das camadas privilegiadas. As crianças das camadas operárias, das classes operárias, começavam a trabalhar muito cedo, entre 6 e 7 anos. Não tinham tempo para brincar, não tinham alimentação, moradia ou vestimenta adequada, não aprendiam a ler e escrever, não estudavam, não iam para a escola. Era muito raro uma criança ir para a escola. Já nas famílias privilegiadas era ao contrário. As crianças não trabalhavam, estudavam em casa com professores particulares. Meninos e meninas eram tratados como pequenos adultos. Os meninos eram preparados para assumir os negócios do pai ou se tornarem doutores. As meninas eram preparadas para se tornarem esposas e mães, mas não trabalhavam. Bom, foi esse o contexto que Marx vivenciou e o levou a fazer a crítica à sociedade capitalista que ele faz em seus livros. Marx ficou perplexo com as desigualdades criadas pelo sistema capitalista. Usou o termo pauperização para descrever o processo pelo qual a classe trabalhadora se torna cada vez mais empobrecida em relação à classe capitalista. Ele observou a realidade e propôs uma sociedade mais justa. Para ele, o capitalismo seria transitório e seria superado. Ele dizia assim como o feudalismo foi um modo de organização social, econômica, política, que esteve em vigor durante muito tempo, vários séculos, na Idade Média, o capitalismo também seria transitório e superado. O feudalismo foi superado, na época de Marx já não existia mais o feudalismo como modo de organização social dominante, e ele dizia que isso aconteceria também com o capitalismo. Então, ele pregava o fim do capitalismo, só que ele pregava o fim através da revolução do proletariado. Ele dizia assim que, de forma alguma, as elites da sociedade permitiriam que as camadas populares assumissem o governo. Na verdade, naquela época, vocês viram no filme, que as camadas populares eram impedidas de votar, E vai ter toda uma luta do Padre Daes e da sociedade, das pessoas mais pobres da sociedade, para terem o direito ao voto. Então, o Marx dizia assim que a única forma de haver justiça social seria através de uma revolução armada, uma revolução do proletariado. Inclusive, ele sempre falava para as pessoas, para o povo, e ele tinha uma frase que era assim, olha, proletariado, univos. Vamos falar mais sobre isso adiante. Muito bem. No filme percebe-se as ideias revolucionárias de Marx sendo espalhadas através de jornais socialistas. E as elites das cidades, por onde essas pessoas divulgavam o movimento socialista, as elites não gostavam. E essas pessoas eram perseguidas, eram presas, O movimento socialista pregava a luta armada, incentivava a revolta do proletariado. E essa revolta era contra a exploração capitalista, da burguesia capitalista, a burguesia industrial, a burguesia econômica, enfim. Marx pregava a revolução do proletariado. Como a maior parte da população proletária era analfabeta, os jornais socialistas da época faziam denúncias sobre a exploração capitalista através de charges, como essa charge que nós estamos vendo aqui, onde aparecem os grandes burgueses, donos de indústria ou mesmo donos de banco, que eles exploravam o trabalhador até que suas forças estivessem exauridas, e aí aquele trabalhador ele era simplesmente descartado, porque como você vê lá à porta, havia filas e filas e filas de trabalhadores esperando a vez para entrar na fábrica. Muito bem.
A propaganda política incentivava o proletariado de todos os países industriais da Europa a se libertarem do monstro do capitalismo através de uma revolução. Os operários eram incentivados a quebrar os meios de produção da burguesia, no caso, as máquinas das fábricas, né? Os meios de produção eram as ferramentas, as máquinas, a própria fábrica, o próprio prédio da fábrica era considerado meios de produção. E o Marx incentivava, em seus livros, que esses meios de produção fossem destruídos. Essa propaganda, ela foi espalhada por vários países da Europa. Nessa imagem vemos uma propaganda política russa, né, incentivando também o proletariado a se revoltar, a fazer a revolução do proletariado e se libertar do monstro do capitalismo. Esta outra propaganda, também russa, incentivava a revolta armada do proletariado contra a burguesia industrial e financeira que estava reunida em torno dessa mesa. Marx incentivava o proletariado a se unir e lutar contra o monstro do capitalismo. Ele usava, então, a seguinte frase: proletariado do mundo, univos. Estas imagens que eu estou mostrando nesses slides são imagens originais veiculadas em jornais socialistas da época. Muito bem, vamos interromper aqui e continuaremos na próxima parte.